Bem, boa noite. Estamos de volta com o programa Quintas Resistentes, que desde o ano de 2013 vem sendo gravado aqui na Livraria Antônio Gramsci. E a ideia é recuperar histórias de militantes diversos que resistiram à ditadura, eu vou colar aqui, a ditadura burguesa sob a forma militar. Estou dizendo como o Ivan Pinheiro me orientou antes de começar o programa. Então, hoje, o nosso primeiro entrevistado, já falei o nome dele, é o Ivan Pinheiro. Eu vou ler uma breve apresentação, acho que dispensa a apresentação, mas vou ler um breve textinho sobre o nosso convidado de hoje, que está inaugurando o Quintas Resistentes de 2016. Então, já aproveito para agradecer a sua presença e dizer que estamos muito felizes de você estar aqui. O Ivan é secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, PCB, nasceu em 1946, no Rio de Janeiro, e começou a militância política bem cedo, ainda estudante. Foi do Grêmio Estudantil do Colégio Pedro II, depois fez Direito na Universidade do Estado da Guanabara, hoje UERJ. Durante a ditadura burguesa sob a forma militar, repetindo, foi do MR8 e participou de diversas manifestações contra o regime, incluindo a passeata dos 100 mil. Uma de suas funções no MR8 era manter uma gráfica clandestina na sua casa. Claro que tinha que ter uma aparência de legalidade. Eu destaquei essa parte porque nós que somos preocupados com a comunicação achamos muito interessante ter essa missão, né, de manter uma gráfica clandestina em casa em plena ditadura, né? O Ivan entrou no PCB em 1976, um período muito difícil, né, devido ao assassinato de grande parte do Comitê Central do partido, principalmente no início da década de 70, então muito perto da entrada dele no partido. Isso sem contar a perseguição aos comunistas, a prisão, a tortura e a morte, né, de muitos militantes. Então, passo agora a palavra ao Ivan, agradeço a presença. A gente tem uns 15, 20 minutos para a sua apresentação inicial e depois eu passo para os nossos entrevistadores, vou aproveitar para apresentá-los, o professor Rodrigo Castelo e a professora Virgínia Fontes, e quero registrar também que o programa está sendo gravado e transmitido pelo coletivo Tatu Zaroio, está atrás das câmeras, nosso parceiro aí em muitas atividades. Então, passo finalmente ao Ivan. Obrigado, Sheila. Eu não posso deixar, de estando aqui no NPD, de fazer uma homenagem ao Vitor Gianotti, né, que está ausente aqui fisicamente. É a primeira vez que eu venho aqui, depois que ele se despediu da gente, mas ele está aí presente, e dizer da falta que ele faz, né? Porque possivelmente o Vitor era o ativista de esquerda no Brasil que mais tolerante e que mais dialogava com todas as forças políticas, e isso dava um potencial muito grande dele ser um grande criador de fatos políticos na esquerda. Então, deixar aqui um abraço do camarada Vitor. Bom, dessa biografia que a Sheila leu, eu posso tomar um pouco como um roteiro para falar um pouco, né? Começando do momento em que eu comecei a me sentir comunista, revolucionário, né? Foi no Colégio Pedro II, né? no Engenho Novo, que era a vanguarda do movimento secundarista no Rio, talvez no Brasil, né? O famoso Pedro II, na época, com uma influência muito grande dos comunistas. E um dos comunistas, me deu um livro que me marcou o resto da vida, né? Foi um livro do Gorky, A Mãe. E eu me identifiquei muito com o personagem Pavel Vlasov, né? E que me impactou muito uma das frases do livro, quando ele é preso, quando ele diz, pergunta se ele é revolucionário, ele diz: somos revolucionários e sê-lo-emos enquanto os uns tratarem de explorar os outros, né? E também eu talvez tenha sido favorecido pelo fato de estudar em escola pública o tempo todo, e no Pedro II, com 14 anos, eu comecei a descobrir que a sociedade era dividida em classes.
porque era um colégio de qualidade que tinha desde o mais pobre filho do mais pobre proletário até um cara que ia de carro do ano, que era filho de um dono de uma grande construtora na época, né? E com a presença ali dos comunistas e com meu envolvimento no Grêmio Recreativo do Pedro II, nós nos encontramos até hoje anualmente, né? E eu comecei a me considerar comunista e revolucionário a partir dali. O segundo livro já foi mais importante ainda, que foi o livro do Engels, né, da história da família, da propriedade privada. E aí eu não entrei no partido ali porque eu acho que eu era muito garoto, e eles eram mais velhos. Eu era muito bagunceiro também, e eu acabava sendo um aliado para as coisas mais assim heterodoxas, né? E eu também tinha muita liderança na garotada da minha turma, tal. Gostava de esporte e tal. E eu era um tarefeiro, digamos assim, na luta do movimento estudantil, né? Dos comunistas contra, na época, a igreja era majoritariamente conservadora, né? Os embates contra Juque, não sei se vocês sabem o que é isso, Juventude Estudantil Católica, Operário, Universitário. E aí eu também era muito garoto, que eu entrei mais novo para o colégio. Eu fui o único que, quando nos formamos, o Grêmio todo foi preso, porque nós, no dia 13 de dezembro de 1962, nós estamos terminando o colégio, nós tínhamos uma liderança muito grande, e aí nós fizemos uma grande confraternização no Engenho Novo, com gente de todos os Pedro II, né? E tinha tido um conflito com o colégio militar, que não era apenas uma briga de colégios, ela tinha um componente político por trás disso muito forte. A sociedade brasileira antes de 64 era extremamente polarizada, era uma festa de criança, só se conversava em Lacerda ou Jango, não é? Então tinha essa polarização também, e teve uma briga nesse dia com o colégio militar, e o nosso colégio quase foi invadido pela polícia militar. Naquela época ainda se respeitava que era um próprio federal, né? E os diretores do Grêmio, todos fomos presos à noite, depois de uma exaustiva batalha campal com a PM, né? E fomos presos, né? E quando chegamos lá, eu era o único que tinha 17 anos, né? Então, eu, logo depois do golpe, né, eu queria entrar numa organização, né? Eu, como tinha um impacto muito grande do guevarismo, né? Toda a minha geração, eu acho que se tornou guevarista, né? Depois, nosso livrinho de cabeceira, né, do Régis Debré, que era a Revolução na Revolução, né? Eu via o PCB como um horror de reformismo, porque não estava na luta armada. Depois é que eu entendi que a divergência era mais de forma de luta do que conteúdo, né? Porque a maioria das organizações que vieram fazer a luta armada, inclusive o MR8, também eram nacional-democráticos e nacional-libertadores, né? Não eram socialistas, né? Porque tinham o discurso, mas não o programa. Mas, enfim, eu fiquei preso no 1º de abril de 1964 em casa pelo meu prudente pai, porque eu tinha 17 anos ainda, e ele não deixou eu sair, porque eu talvez também não ia encontrar nada, porque aquilo foi um erro muito grande do PCB, de não perceber, né, que a ditadura podia chegar, não é? E não ia encontrar nada na rua, né? Estava tudo... Bom, depois eu entrei para a Faculdade de Direito da UEG, né? E ali eu reencontrei companheiros que tinham sido do Pedro II e comecei a me aproximar do MR8, né? Era uma militância que a gente não podia dizer para o melhor dos amigos de que organização éramos. Nós nos mapeávamos pelo discurso político,
cada um tinha, a gente entendia a linha, né? E eu participei desde a primeira manifestação contra a ditadura, que foi no dia, tenho certeza absoluta, no 1º de abril de 1965, Vladimir Palmeira, presidente do CACO, nós saímos do Largo do Caco e fomos inocentemente até a Gárida Central para falar com os operários, só que levamos muita porrada do exército que estava ali perto. Pois bem, eu no colégio, né, na faculdade, né, eu fui do centro acadêmico, né, aliás, interessante que há uns 8 anos atrás, os estudantes lá da UERJ de Direito recuperaram o direito de ter um diretório acadêmico dentro da universidade, que havia perdido no ato institucional número 5, no golpe de 68. Aí eles resolveram botar o meu nome homenageando a sala. Eu não entendi nada, porque eu não era a maior liderança de lá, né? Aí me chamaram, aí eu entendi, no caminho, eu entendi, já entendi. E aí disse, ó, vocês estão me homenageando por falta de opção, porque algum deles tinha me dito que estava homenageando alguém que tinha continuado na luta. Né? E, infelizmente, sobretudo na faculdade de Direito, a maioria teve opções pessoais, né? Na advocacia, que eu, na realidade, eu não sou advogado, eu sou formado em Direito, né? Eu nunca exerci. Por que eu estou dizendo isso? Então, participamos de todas as manifestações, né, na faculdade, vivemos tudo aquilo, né, e eu, a partir de determinado momento, eu no MR8, eu começo a ter algumas tarefas que eu precisava me resguardar e parecer um pequeno burguês comum, né, e eu acho que o meu jeitão europeu ajudava isso, né, carinha de pequeno burguês, né? Então eu levei à risca isso, né? Por sorte minha, o MR8 percebeu que eu poderia ser muito mais produtivo na legalidade, né? Fazendo coisas que eles não podiam fazer na ilegalidade, na clandestinidade, né? E sobrevivi. Eu desconfio que se naquele momento ali, né, alguém me dissesse que eu tinha que entrar na clandestinidade e ir para a luta armada, eu acho que eu entraria. Não sei, né? Porque a gente tinha a sensação de que a revolução estava à vista. O foquismo era danado, né? E você tinha a impressão de que você estava fazendo uma revolução foquista. Pois bem, então, eu me orgulho muito de ter sido do MR8, né? Eu, a partir de 1974, eu começo a divergir do MR8 pelo voto nulo, né? que levaram em 1974. Começo a me aproximar da linha do partido e começo a entender que o PCB tinha feito uma opção correta em 1967, no seu 6º Congresso, que eu vou e começo a ler, né, contatos meus no partido, de não ter ido para a luta armada. Não que eu seja contra essa forma de luta, né, mas naquele momento a correlação de força era absolutamente desfavorável e era um voluntarismo, como nós dizíamos, né, um espontaneísmo, né, tudo facilitado pelo fato do Guevara, todo aquele momento importante que aconteceu ali. Então, eu entro no PCB em 1976, né? Eu tenho a impressão, eu estava dizendo para a Sheila antes de começar aqui, né? Eu tenho a impressão que tanto a direção que estava aqui no Rio de Janeiro, na mais absoluta clandestinidade, não tinha certeza ainda da extensão ou de quantos haviam desaparecido, né? Essas histórias não estavam bem contadas ainda, bem amarradas ainda, porque eu acho que devo ter sido a única pessoa que entrou no PCB em 1976, porque nem a direção sabia e nem eu sabia. Confesso que é possível que eu dissesse, olha, vou dar um tempo,
porque estavam matando os comunistas. Aliás, uma coisa que eu queria aproveitar para dialogar aqui, né? Eu me lembro, eu mesmo fui enquanto estava no 8, que achava que quando a ditadura acabasse, até a ditadura acabar, não iam atingir o PCB, porque estava fazendo um grande favor à ditadura, né? No meu esquerdismo da época. Mas a ditadura hoje tem várias informações que revelam isso. Inclusive, recentemente, tivemos uma conversa muito grande com o autor do livro A Casa da Vovó, né? Ele tem vários depoimentos, ainda nem todos revelados, que a ditadura dava conta dos que estavam armados porque tinham pressa, porque eles estavam armados. Mas que o medo dela para o futuro era um partido que tinha história, que tinha relações internacionais, né? E que tinha alguma presença na esquerda, que era o partido. Tanto é que liquidam o partido. Pois bem, eu, durante toda a minha militância do MR8, eu queria dizer aqui, eu tinha que simular para a minha família toda, né, para a sociedade toda, para os meus vizinhos, né, no local de trabalho meu. Um dia me pegaram numa passeata, eu não devia ter ido já, porque eu já estava com outras tarefas. Saiu uma foto minha, assim, por acaso, no jornal, e o chefe me perguntou: "Você que é você?" Eu digo: "Pô, esse cara é muito parecido, mas não sou eu", enfim. E o pior é o seguinte, a minha querida primeira mulher, era uma pessoa progressista, mas não era revolucionária, não era comunista e também não podia saber, né? Então foi um drama muito grande, né? Porque essa gráfica era clandestina, clandestina não, ela sabia que tinha, né? Mas era oficialmente uma gráfica para fazer uma apostila do professor Herbert Chamum, de Direito Civil, e que, para inteirar um pouquinho o nosso orçamento, naquela época e tal, né, era para isso. E isso teve várias sequelas na relação, né? Isso seria um capítulo, se a gente fosse entrar nessa questão da a relação entre um revolucionário e sua família, né, é muito complicado, muito complicado. Todo mundo desconfiava, mas eu me mantia sempre, né, na minha posição de... Bom, eu dei a sorte do 8 ter o bom senso de não me chamar para a luta armada, como eu disse aqui. Portanto, tudo que eu fiz era de logística, né, de ajudar as coisas mais violentas, digamos assim, a acontecer. Pois bem, voltando ao PCB. Eu entro no PCB com muita emoção, porque a demora de ser recebido lá foi muito longa. Depois é que eu descobri que não era por mim, era por causa dessa situação, e também por eu ter vindo por uma outra organização, que é uma organização que não teve muita queda, que não teve muita infiltração por dentro, que era o MR8, era muito bem organizado, separado, você só conhecia o assistente. Não, eu só descobri quem era do 8 mais tarde, quando se podia falar: você foi do 8, eu também, qual era a tua célula, tal, enfim, né? Por exemplo, eu fiz algumas coisas perigosas com essa legalidade, né? A mais emocionante, dramática, né, foi, junto com um companheiro, tomar conta do Carlos Lamarca durante alguns meses numa casa no Engenho Novo, né, que tinha 2 andares, ele ficava na primeira, né? E o drama foi a alegria de saber que era ele, depois de perceber que era ele, porque ele tinha feito uma plástica, de entregar ele num carro também nas mesmas condições, um carro emprestado, expropriado, né, de alguém, com outra placa, né, aqueles Opalas, e entregar, estamos devolvendo ele para a Revolução. É uma alegria, olha aqui, o cara está pronto, não sabiam para onde ele ia. E a tristeza de alguns meses depois saber que ele morreu, né, exatamente igual ao Che Guevara, num lugar inóspito, com poucos amigos, com fome, né? A morte igual ao do Che, né? E tudo com o que ele morreu, nós é que tínhamos providenciado, né? Então, eu estou aqui um pouco delirando. Eu acho que são os 70 anos que eu estou fazendo, que estão me pesando um pouco, né?
Então, o PCB. Eu acho que eu já falei demais, não foi? Porque, só mais um pouquinho. No PCB. PCB, eu entrei, depois de muitos meses de ter pedido formalmente e me emocionei muito porque não chegava, aí me disseram que tinha sido aprovado, que ia chegar um bancário, uma revista dessa semanal, que não me lembro qual, e ia me avisar que eu entrei para o partido, que ele era o meu contato a partir de então. Um dia ele chegou, né? Lá na minha sessão no Banco do Brasil, foi uma emoção muito grande, e eu comecei a trabalhar. E logo, logo, né, me deram a tarefa de ser presidente do sindicato de bancários. Eu digo, os caras estão loucos, né? Porque eles se informaram que eu era agitador desde garoto, no colégio e na faculdade. Eu gostava de fazer agitação na Rio Branco, que a gente chamava de comício relâmpago, né? Você trepava em cima daquele negócio de água, hidrômetro, né? E aí, eu estava falando para a Sheila aqui antes, eu virei sindicalizado dos bancários, eu tomei posse em 64. Eu passei num concurso antes do golpe e tomei posse em agosto de 64. E me sindicalizei em 77, 78, quando entrei para o partido, me deram a tarefa de me sindicalizar. Por que eu não era antes? Porque era um dos critérios para eu não parecer de esquerda. Né? Entendeu? Porque ser sindicalizado, sobretudo no Banco do Brasil naquela época, era raríssimo. Porque os sindicalizados durante a ditadura eram o pessoal do banco particular que se sindicalizava porque tinha médico, tinha dentista, né, tinha advogado, não por causa de política. Né? Então, aí me deram essa tarefa, começou a abertura lenta, segura e gradual, né? Começaram, acho que foi o primeiro, revogaram o decreto 477, que proibia a diretória acadêmica, eles foram fazendo uma abertura para mudar sem mudar, né? A transitar da ditadura sob a forma de ditadura, da democracia burguesa sob a forma de ditadura, para a democracia burguesa sob a forma de democracia, entre aspas. Né? Foi um movimento genial. Né? E desse movimento incluía acabar com o partido, claro, e com os revolucionários, não apenas com o partido, com outras forças. Já tinha muitas forças revolucionárias para além do PCB, né? Que já rompeu com o Partido Único há muito tempo. Mas então, eu queria contar uma coisa só aqui, que pouca gente sabe. É o seguinte, eu era um funcionário exemplar, que isso fazia parte do jogo, e meus pais tinham me botado para estudar francês e inglês. Né? A única coisa que eles pagaram para mim, porque naquela época a gente não pagava nada, saúde de graça, educação de graça. Dizendo para ela que a gente vivia numa social-democracia, do ponto de vista social, e não sabia, né? Nos anos 50. Então, o que eu estava falando? Que você foi fazer francês? Francês e inglês, mas em lugares que não tinha conversação, né? Cultura, Aliança Francesa, mas eu sabia gramática. Eu era muito bom em gramática, só até um pouco hoje, porque eu fiz normal. Não sei se vocês sabem o que é. Antigamente, quando você fazia 15 anos, assim, você escolhia normal ou científico. Eu fui fazer normal, porque eu odiava exatas e adorava línguas, e adorava o meu professor de português, que eu queria continuar com ele, que era o Evanildo Bichara. Né? Aí eu segui ele. Então eu escrevia bem e tal. E aí no banco teve um concurso interno para redator em português, e francês e inglês, e eu passei em segundo lugar. Né? E aí, no boom do Brasil Ame ou Deixo, né? O Brasil para frente, que o Brasil começou a ter um milagre brasileiro, né? O Banco do Brasil começou a abrir agências no exterior de uma maneira assim avassaladora. E eu tinha acabado de
de receber uma oferta, uma proposta de ir trabalhar numa agência na Europa, do Banco do Brasil, com um salário 5 vezes maior, com auxílio, moradia e tal. E a minha companheira não sabia que eu ia ser candidato a presidente do sindicato. Né? E eu decidi ser candidato a presidente do sindicato. Né? Então, isso, claro que deu uma reversão de expectativa muito grande na relação. Né? Bom, enfim, então eu resolvi aceitar a tarefa. E a tarefa era começar a ir nas assembleias e encher o saco da intervenção. Né? Então, só para concluir essa parte aqui, né, eu cumpri a tarefa. Né? Cumpri a tarefa junto com um coletivo grande. Ah, sim, eu sei o que é que eu ia dizer. Que é o seguinte, por que resolveram que eu tinha que ser o candidato a presidente? Porque tinha 14 ou 20 lideranças sindicais no Rio de Janeiro ligadas ao PCB e a outros partidos, né, já consolidadas, algumas desde 64, só que a lei não permitia que eles fossem candidatos, que eles estavam processados. Tinha 14 processados na Lei de Segurança Nacional da Auditoria da Aeronáutica aqui. Né? Inclusive, nomes que foram presidentes do sindicato, como Barata, como Persinotto, eles eram todos do partido também, clandestinamente. Né? E aí, na realidade, não foi por causa dessa coisa de que eu tinha a tradição de agitar, não. É porque não tinha outro. Né? Tinha que ser eu. Porque eu era virgem, o meu habeas data, que está aí na mão do companheiro aí, ele só começa a aparecer por conta dessa meu teatro, né? Sei lá, eu acho que em 79 mesmo. Então, eu tive que encarar essa tarefa. E foi bom para mim, porque é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu acabei pegando alguma experiência política, né? Apesar de eu ter sido sempre um militante muito mais pragmático e de organização do que intelectual, né? Isso me faz muita falta. Eu estudei pouco, né? Eu devia conhecer mais marxismo, né, do que eu conheço, né? Mas eu acabei virando uma máquina de fazer política orgânica e de ligação com a massa, que hoje não tem, porque é o seguinte, por coincidência, eu vivi, como estudante secundarista, um dos momentos mais importantes do movimento secundarista do Brasil, que foi de 58 a 64. Eu vivi, como estudante universitário, um dos momentos mais importantes do movimento estudantil universitário. E vivi, como dirigente sindical, o momento mais importante do sindicalismo brasileiro, que vai de 78 a 85, 86. Então, não é vantagem nenhuma eu ter pego alguma experiência. Né? Mas é isso. É uma alegria muito grande eu estar aqui, né? E vou passar a palavra para a Sheila. Confesso que, por mais que eu tenha 70 anos, eu estou aqui nervoso, né? Porque até para falar de mim também é complicado, mas, enfim. Tá ótimo, Ivan. Obrigada aí por essa apresentação. Só antes de passar para os professores, duas coisinhas. Uma é que eu queria ilustrar como o Ivan disfarçava bem, né? Que era essa função dele. Aqui no livro Atitude Subversiva, a biografia dele. Logo que a gente abre o livro, tem a carta de uma tia dele, do dia 25 de junho de 68, véspera da passeata dos 100 mil. E ela diz o seguinte, eu vou ler um trecho rapidinho, eu já tinha pedido permissão para ele antes, né? Querido Ivan, com muito amor e carinho é que lhe escrevo a fim de fazer-lhe um pedido. Amanhã, dia 26 de junho, está sendo programada uma passeata estudantil. Peço encarecidamente que você não tenha a curiosidade de assistir à referida passeata. Sei perfeitamente que você não tem ideias subversivas, mas no momento de confusão, todos sofrem. E aí a carta continua, quer dizer, até inspirou o título do livro, Atitude Subversiva. Era um subversivo que sabia disfarçar muito bem, né? Um santo de pau oco. Mas antes de passar para os professores, eu só queria
devolver, para pedir para você contar uma cena, que a gente até estava conversando antes, que eu li um livro de relatos sobre a ditadura e você comenta sobre uma viagem que você fez ao Uruguai, ainda estava no MR8, e lá você tem um encontro inusitado, né? Vou deixar assim, vou pedir só para você contar rapidamente esse episódio. Essa é muito forte, essa, né? Isso aí foi, acho que 73, eu sou péssimo de data, mas foi um pouco antes do Allende cair. Né? Foi um pouco antes do Allende cair. Tinha uma colônia de 5 mil brasileiros lá no Chile, já exilados, né? Porque as ditaduras aqui na América Latina, elas foram em períodos, alguns coincidiram, mas outros foram períodos diferentes. Né? E aí nós tivemos uma viagem ao Chile, que era um pouco tarefa, mas era um pouco também vontade de rever os amigos, né? Em que nós, eu vou falar o nome, né, do camarada da minha base que estava lá, porque é o professor Francílio, que foi presidente do sindicato bancário, de professores, meu grande amigo desde Pedro II, nos conhecemos com 11 anos e tal, e nós fomos ao Chile, né, e levamos algumas coisas, né, para a direção lá do partido. E nós também íamos visitar amigos nossos, né? E aí era preciso que a gente simulasse que estávamos fazendo turismo. Então foi no carro do Francílio, carro com a placa do Francílio mesmo, e fomos com as nossas esposas, né? A minha companheira não sabia exatamente tudo que íamos fazer na viagem, né? E aí tivemos o bom senso de deixar o carro em Montevidéu para simular uma grande festa. Fomos para Buenos Aires, no vapor Buenos Aires, pelo Rio da Prata, muita dança, né? E lá pegamos um avião para o Chile, né? E o carro ficou no Uruguai. E aí encontramos quem tínhamos que encontrar, né? E aí, na volta, resolvemos passar em Punta del Oeste, né? Mas era julho e Punta del Oeste estava uma cidade fantasma. Pouquíssimos restaurantes, pouquíssimos postos de gasolina, e a gente não achava nada. 2 horas da tarde, mais ou menos, uma fome muito grande, aí o Francelinho diz assim, porra, tem um negócio aberto ali, sopa, tinha sopa. Aí eu digo, vamos aqui mesmo, tomar uma sopa. Aí nós entramos, o Francisco diz assim, rapaz, sabe quem está ali? Eu digo, quem, rapaz? Tá maluco? O Jango. Pô, não tinha ninguém, só tinha um cara, vai ser o Jango. Você pirou, rapaz. Você pirou, que é o Jango. Aí eu digo, vou ver. Né? Aí fui lá atrás, era o Jango. Era o Jango, bebendo um vinho, muito, muito deprimido. Isso eram 9 anos de exílio. Né? E aí eu falei, presidente, né? E ele percebeu logo nessa palavra que nós éramos brasileiros. Aí juntamos as mesas, ficamos até escurecer, eu não me lembro, você perde a noção. O filho dele, o João Vicente, veio buscá-lo, já tarde, para levar. Né? Todos saímos assim, cambaleando de tanto conversar, de tanto beber, foi uma coisa muito forte. Falamos sobre tudo, ele preferia que falasse das coisas do Brasil, de música, de futebol. Né? É muito triste, muito triste. O exílio deve ser muito triste, né? Ter a sorte de nunca tê-lo. E aí viemos embora. Quando nós chegamos em Chuí, né, na fronteira com o Brasil, e tem um posto militar, e aí nós, com o nosso carro absolutamente limpo, não trouxemos nada que comprometesse, inclusive fotos, né, o que tiver que ficou lá, ficou, não trouxemos nada para a direção daqui, que havia 2 direções, 8, né, uma aqui e outra lá. Né. E aí viemos pela estrada, aí percebemos que muitos soldados estão com a metralhadora apontada, fuzil apontado para o nosso carro. Né? Aí diminuiu a velocidade, um diálogo pequeno que tivemos, estamos fodidos. E aí como é que explica, né, para a minha companheira? Né? A sensação que nós tivemos é perdemos. Né? Mas não por ter encontrado o Jango.
que para nós era uma coisa tão diluída, para quem fazia outras coisas, né? Era porque a gente teve um contato com a direção do 8 no Chile, né? E aí nos levam para um canto, o carro foi todo revirado, inclusive os filmes sumiram, os rolos de filmes todos sumiram, não tinha absolutamente nada. Depois de muito tempo, que eu também não sei calcular, entregaram a chave e mandaram a gente embora. É claro que quando entrega a chave e manda embora, o que eu acho? Olha, os caras vão nos matar no caminho, para não paramilitar, para dizer que não foi o Estado, né? Vão nos matar. E a gente veio morto até o Rio, né? Né? Eu acho que a gente revezou no volante e não parou, até morrer, e não morremos, né? Bom, tudo levava a crer que descobriram que a gente era do 8, né? Podem até ter descoberto também, mas isso não aparece em nenhum habeas data, né? E aí o que acontece? Em 1982, eu tenho uma prisão, né, que é uma prisão generosa. Generosa que eu digo é o seguinte, eu não peguei as torturas, né? Quando eu comecei a ser detido, as prisões muito pequenas, generosa eu retiro, né, generosa, mas era mais, digamos assim, menos violenta, muito menos violenta. Já tinha acabado a tortura quando mataram o Manuel Fiel Filho. O Herzog, o Manuel Fiel Filho, ali acabou, porque já estava no exterior aquilo pegando muito mal. Então, eu sou preso num congresso clandestino do partido, né? Nós éramos 80 presos, mais ou menos. Desses 80, o único que está no PCB ainda, além de mim, é o Zé Paulo Neto, né? Que saiu, depois voltou. E aí a primeira pergunta que o cara faz é o seguinte: quer dizer que você era o elemento de ligação com o Jango no Uruguai, né? Dá vontade de eu dar uma risada, mas aí podia levar uma porrada, né? Eu disse assim, pô, vocês às vezes se enganam, né? Aí contei a história pro cara, o cara, não sei se ele acreditou, né? Mas essa foi muito interessante. Legal. Aliás, assistimos a última manifestação a favor do Allende. Viemos para cá convencidíssimos de que não haveria o golpe. Nós assistimos e participamos da Marcha por Los Câmbios, que tinha mais de 1 milhão de chilenos na rua, todos organizados por quarteirão, por sindicato, por fábrica. Fantástico. Obrigada, Ivan. Então, agora eu passo a palavra. Rodrigo. Bom, boa noite. É um enorme prazer estar aqui nessa entrevista na Antônio Gramsci, né, como o camarada Ivan reconheceu, né, do trabalho fantástico que o NPC faz. Obrigado, Ivan. Obrigado, Sheila. Virgínia Fonte também aqui, uma companheira inestimável. Eu estou aqui com o livro Um Olhar Comunista, né, do Ivan, e tem aqui o currículo Lenin dele, né, infelizmente certificado pela ABIN, né, mas é um currículo extenso, de 13 páginas, que termina em 2005. Mas, inclusive, aqui mostra essa prisão em 82, né, durante a sua atividade como líder sindical. Então, mostra, inclusive, que essa transição lenta, segura e gradual não foi nem tão lenta, nem tão segura, nem tão gradual para aqueles que lutavam contra a ditadura e a favor do socialismo. Então, Ivan, a minha pergunta vai no sentido de perguntar se essa forma de como foi feita a transição, se ela não tem impactos, né, até hoje na nossa vida, se a gente não carrega heranças dessa ditadura empresarial militar até hoje aqui no Brasil e quais os impactos que tem sobre a nossa atuação no presente. Sem dúvida nenhuma, né? Você vê que personagens, até personagens, né, que tiveram um papel preponderante na transição democrática, como o presidente Sarney, continua aí tentando agora, ao que eu vejo, tentar mais um novo pacto de elite, que pode acontecer nos próximos dias, né? Eu acho que essa transição, ela preparou essa dificuldade que nós temos hoje, essa correlação de força desfavorável que a esquerda, eu vou usar aqui uma palavra generosa, né, porque é uma palavra que hoje define pouco as coisas, né, mas essa transição, ela foi uma transição feita para que fizesse mudar sem mudar nada, não é? Mudar sem... os comunistas, os revolucionários, né, foram assassinados,
as suas organizações quase que destruídas, né, para garantir essa correlação de forças. Eu não tenho a menor dúvida de que isso tem impacto até hoje. No caso do PCB é óbvio, né, porque o PCB, eu não sei como é que ele sobrevive, porque em 1974, 75 se assassina praticamente um terço todo que estava no Brasil. Não sei se você sabe, um ano e meio antes, 2 anos antes, o Comitê Central percebe que a batata estava assando, que tinha chegado a hora do PCB, e divide o Comitê Central mais ou menos em 3, quase matematicamente. Um grupo vai para a União Soviética, Bulgária, Tchecoslováquia, outro grupo vai para a França, sobretudo para a Itália, e o outro grupo fica aqui. Esse grupo que fica aqui, quase todos são assassinados, deve-se contar os 3 ou 4 que não foram. Emerge uma direção intermediária na clandestinidade, né? E depois, quando tudo parece que vai ficar melhor, né, o Prestes, quando chega, tem uma divergência com o Comitê Central e sai do partido. Tal. Agora, eu queria dizer o seguinte, que o PCB não é apenas uma vítima disso, dessa correlação de força hoje. Ele é vítima e responsável também. Responsável, muito responsável. Né? Porque o PCB ele cometeu vários erros na história. Né? Eu queria registrar 3. Né? 35, achar que tomando o quartel tomava o poder. Né? 64, né? Em que não percebeu o golpe. Né? Nem pensar em fazer uma ligação com os dias de hoje. Porque nós não estamos diante de um risco de golpe. Né? Porque a democracia burguesa é muito sólida hoje no Brasil e eles têm mecanismos para pegar o poder de volta que tinham emprestado, sem precisar botar militar na rua, que nem querem. Mas o PCB teve o erro de 64 e teve o principal erro da sua história, que foi 79 até o fim da década de 80. Porque na hora que chegam os exilados, imagina, chega o Prestes, chega o Giocondo, o Salomão Malina, as lideranças operárias todas que estavam no exterior. Né? No momento, olha que momento que eles chegam. Eles não chegam num momento qualquer. Eles chegam no momento do maior avanço da classe operária no Brasil. Né? E que foi o que desestabilizou a ditadura. Né? Porque o Comitê Central do PCB disse que não era para fazer greve, o que desestabilizava, podia voltar à ditadura. Ao contrário. Quanto mais greve fazia, mais a ditadura acabava mais rápido, que era a entrada em cena da classe operária. Então, o PCB, naquele momento ali, né, tem que chegar ao Brasil e mudar uma política correta, que era a Frente Democrática, que era uma política correta até aquele momento, né, que era juntar todo mundo que era contra a ditadura e tal. E, em vez de fazer essa inflexão, continua na Frente Democrática até 1900 e não sei quanto mais, até a segunda metade do governo Sarney, que já tinha feito uma inflexão à direita. O primeiro governo Sarney é herdeiro de um ministério progressista, digamos assim. Então, esse erro também tem que ser levado em conta. Né? Eu acho que é um erro que não é pequeno. O PCB, nos anos 80, passou a ser um bombeiro da luta de classe, um bombeiro da luta de classe, e nós somos herdeiros disso também, né? Com muito orgulho, aliás, né? Desses erros também. Né? Agora, desculpe, eu sei que a Virgínia vai brilhantar isso aqui agora, além do Castelo e dos outros, mas também, preste atenção, né? A coisa que mais impactou essa conjuntura desfavoravelmente às forças de esquerda, né, foi a queda da União Soviética. Uma queda por conta não de um porre que o Yeltsin tomou, mas por conta de erros sérios na construção do socialismo. Né? Então, a partir daí acabou a bipolaridade, né? E eles vieram buscar todos os anéis que tinham sido obrigados a dar para a classe trabalhadora, que queriam de volta. E agora também nós estamos numa situação complicada. Eu queria agregar um outro fator, né, que parece que a gente conversou 3 horas. Né? Conversamos rapidamente com ela, também
coloquei um dado na conjuntura, essa crise rastejante, eu li recentemente, um cara adjetivou como rastejante no sentido que não cai, né, mas rasteja, né, do mundial do capitalismo, né, que acabou a possibilidade de reforma do capitalismo. Já teve momentos que foi possível alguma reforma, né, porque eles não têm mais gordura para queimar. Agora é pau puro. Então, essas ilusões de democracia burguesa, de mudar pela via institucional, por reformas, por política compensatória, perdeu o Playboy, é assim que o carioca fala? Né? Não tem mais, a meu ver. Eu acho que não terá. Eu vou fazer um bate-papo rapidinho com o Ivan, também saudando a todos, agradecendo o convite de estar aqui, uma satisfação. Não era para fazer, mas está tudo bem. Então, perfeito. Deve ser. Mas Ivan é um amigo de longa data. A gente se conheceu no Sindicato dos Bancários e eu também trabalhava no Banco do Brasil. Então eu vou. Mas era uma ativista bem discreta. Né? Eu estou saindo do partido na época que você está entrando. Então eu escorreguei mais para fora do partido. Então, é uma satisfação de estar aqui na Livraria Gramsci, de estar aqui na casa, né, do Núcleo Piratininga, na casa do Vito. Então, caraca, ele faz falta, né? Bom, então, assim, eu queria que você comentasse mais sobre essa experiência sindical do Rio de Janeiro, porque, em boa medida, é verdade o comentário crítico que você fez sobre o PCB na década de 80, sobre um comportamento sindicalista muito ruim do PCB na década de 80, mas que não foi igual em todos os sindicatos. E que, no caso do Rio de Janeiro, teve alguns aspectos bem interessantes, inclusive dentro dos bancários, etc. Então, queria que você comentasse um pouco mais essa experiência. E depois eu queria brigar com você quando você diz que não tem gordura para queimar hoje. Bom, eu acho que nunca teve tanta gordura. Do ponto de vista da concentração de capital, nunca teve tanta gordura lá para cima. Né? O que acontece é que as condições das relações de força da luta de classe estão muito mal colocadas para a massa trabalhadora, muito fragmentada. Mas gordura é o que mais tem do ponto de vista da concentração. A gente está numa escala que eles próprios estão apavorados com essa concentração e que o próprio Piketty diz não precisa nem conspiração, né? Porque só o encontro deles são 200 pessoas que, quando se encontram, dominam 80% do poder corporativo mundial. Então, são situações muito dramáticas, muito contraditórias. E acho que eu gostaria também que você trouxesse, justamente em torno da história da gordura, o que a gente está assistindo hoje é uma recusa de qualquer concessão para a classe trabalhadora. Portanto, é uma brutalidade e um controle violento sobre a massa trabalhadora no mundo, e não só no Brasil. A gente está assistindo isso na Europa com os imigrantes. Ontem teve uma manifestação importante contra cortes no direito do trabalho na França. Foram 400 mil pessoas nas ruas, silêncio no governo, silêncio no primeiro-ministro, e reduziram pela metade, consideraram que foi metade das pessoas. Então, a gente está assistindo o caso grego, assistindo o caso espanhol e outras situações. O que eu queria te trazer? Há uma expectativa hoje de um endurecimento, inclusive político, com um ascenso internacional de setores de direita muito duros e de setores de direita que têm base eleitoral. Eu queria um pouco que, como essa é uma experiência, nós temos a experiência de ter saído de uma ditadura, de um regime ditatorial para um regime democrático, saindo de uma ditadura do capital, continuando na ditadura do capital, né? Porque é assim que você estava definindo. E muita luta, e a gente assiste também, foi muita luta ao longo da década de 90, muita luta, e a gente também assiste essa situação
emergência, né, tanto da dureza violenta contra a classe trabalhadora, quanto desses setores, digamos, truculentos e que até parecem ou anunciam terem algum espaço eleitoral, eu queria que você avaliasse um pouco isso na relação com a ditadura e falasse da época sindical. Sindical, porque esse assunto pode empolgar a gente. Olha só, eu vou discutir capitalismo com Virginia Fonte, pô. Eu acabo de dizer que tem um déficit intelectual grande e discutir com uma das maiores intelectuais marxistas brasileiras. Mas presta atenção, eu desconfio no meu pragmatismo que você pode estar um pouco, não digo equivocada, mas exagerando muito as possibilidades do capitalismo hoje. Presta atenção, esses fatos que você expõe aqui, que são verdadeiros, né? Eles não querem mais dar nenhum direito para os trabalhadores, querem tirar tudo. Tem um processo de fascistização, de perda de direitos. Tudo isso revela, né, que eles não têm gordura para queimar, né, porque a crise, ao que parece, é uma crise de acumulação, de superprodução. Tem uma das características é a diminuição da taxa de lucro, né, é o que nós temos assistindo. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, vamos tentar fazer essa análise pelo Brasil. Por que o Lula tinha gordura para queimar e agora nesse governo não tem? Porque a crise chegou agora. Porque a crise do capitalismo, o Lula tinha razão, era uma marolinha quando veio. Até porque é sintomático não, é esdrúxulo para mim, né? Mas deve ter causas que economistas, sobretudo marxistas, explicam melhor, é que alguns países emergentes, como o Brasil, a Rússia, a Índia, ganharam com a crise de 2008 e não perderam, né? Foi o que o Edmilson chamou de uma janela. Aliás, todo mundo fala, janela de oportunidade para esses países, eles cresceram, né? E agora é tsunami no Brasil. O Brasil é diferente, né? E a outra coisa é o seguinte, e também nós estamos hoje na crise econômica pagando por erros que foram cometidos para manter o capitalismo funcionando no governo Lula. Estou dizendo que ele devia se fazer diferente. Porque a opção que ele fez de administrar o capital, né, tinha que fazer, tomar as medidas. Para a economia não ir para a UTI no governo Lula, quando veio a crise, ele deu para a economia remédios que criaram as doenças de hoje. Dois, principalmente, foi a renúncia fiscal. E agora está faltando dinheiro, né? E a outra foi a questão do estímulo ao endividamento das famílias. E aí não tem mais consumo, né, por exemplo. Então, eu acho que isso tudo existe, né? Não é à toa que cada vez... Eu acho até que... eu digo isso, as pessoas confundem, eu não estou falando de paz, eu não defendo paz entre as classes. Não defendo paz, mas defendo a luta pela paz no conceito anti-imperialista que ela tem. Nós podemos estar entrando num quadro mundial, né, em que a questão da paz e da guerra volta a ter atualidade. Volta a ter atualidade, né? Tem pouca gente, tem algumas pessoas na esquerda confundindo essa emergência da Rússia como uma coisa positiva e começam a idealizar, não, porque o Putin foi do partido. Imagina, aquilo é um capitalismo. O que tem hoje é o acirramento das contradições interimperialistas, né? Que se pode ser interessante no sentido que freia o hegemonismo do imperialismo americano mais OTAN para invadir à vontade, mas ele também acirra os riscos de uma guerra num conflito maior do que as próprias invasões que o imperialismo faz. Então, eu desconfio que todo esse processo de fascistização é porque o capitalismo nessa crise precisa tirar direitos e, para tirar direitos, tem que reprimir. Tem que reprimir. Você vê, aqui não se compara quem é mais democrata ou mais de esquerda, se é o Dilma ou o Lula. Claro que em matéria de história, né, a Dilma é muito mais de esquerda. Mas ela pegou o governo numa quadra diferente do Lula. E ela, para se manter, para ter governabilidade, as concessões que ela faz, ficam difícil defendê-la. Por exemplo, nessa questão de fascistização, eu queria dizer o seguinte, que pode ser que eu esteja enganado, né? Mas
essa questão dessa palavra direita está tão banalizada que você confunde o ser direita do Bolsonaro, que não é nem uma questão de liberalismo econômico, é um fascista mesmo, troglodita, né, com uma direita liberal, do neoliberal. Né? Eu não acredito que esses caras que vão fazer essas manifestações de domingo e que estão enganando os trabalhadores, porque tem trabalhador que vai para isso, achando que vai melhorar. Ele vai apoiar os caras que vão aprofundar, né, a retirada de direitos dos trabalhadores. Eles vão fazer mais rápido o que o PT está sendo obrigado a fazer aos poucos. Mas está fazendo aos poucos. Né? Então, essa fascistização toda aqui, quer dizer, repressão, eu estava falando com o Rodrigo Castelo, que quando eu vejo hoje esses meninos lutarem contra esses PMs, que são verdadeiros gladiadores, cada um é um tanque, né? Eu acho que estava falando contigo, não sei, ou contigo. Pô, no meu tempo era mole você enfrentar um PM, dava para tu dar uma porrada nele se ele desse mole. Né? Ele vinha com cacetete, né? Mas hoje é uma coisa difícil. Né? E quem é que é o autor das leis mais repressivas no Brasil? Que é o negócio da ordem, né? Da ordem, da manutenção da ordem, garantia da lei e da ordem, e a lei antiterrorista. O governo Dilma. Né? Por quê? Eu acho que pode ter a ver com a crise do capitalismo. Né? Agora, sobre o Sindicato Bancário do Rio, aí a Virgínia tem razão. Né? Isso não foi uma obra minha, né? Foi uma obra coletiva, o momento ajudou muito. Até hoje eu encontro bancários velhos, como eu, ou mais velhos, dizem assim, pô, você foi o melhor presidente do Sindicato do Rio. Não, podia ser outro. Né? O momento é que era bom para nós. A correlação de força estava boa para nós lutarmos. Mas realmente aquele sindicato, ele esteve aberto para todas as lutas. Teve um momento que o Sindicato Bancário do Rio de Janeiro, né, e o Vitor sabe disso, o Vitor está me ouvindo aí, sabe disso, foi a central da luta contra a ditadura e todo tipo de luta democrática era o Sindicato Bancário. Bancava tudo. A campanha das diretas começou conosco ali na Cinelândia. As manifestações de defesa das estatais, que você foi, botavam 10 mil, 20 mil na rua. Né? Então, realmente, foi um sindicato que infelizmente, não existe mais esse sindicato para além da corporação, para além do economicismo. Né? Essa é outra grande crise que a gente está vivendo. Né? É uma crise da falta de luta, que os sindicatos viraram castelos onde os caras fazem de tudo para manter os seus mandatos, seus privilégios, não tem luta. E eu desconfio que nós estamos às vésperas de acontecer um furacão sindical no Brasil. Eu acho. Como já teve. Vai um pouquinho mais adiante. Né? Já teve dois. Teve aquele de 59 até 64, que virou o pretexto, né, a República Sindicalista, né? E teve aquele de 78 a 86, que foi um furacão. Eu me lembro aqui, o partido resolveu estimular no Brasil todo a unidade sindical, ou intersindical. E aí eu nunca consegui conversar com o Vitor sobre as nossas divergências naquele momento, porque eu era como é que chama? Unidade sindical, e ele era da oposição sindical. Né? Nós não éramos Joaquinzão, nós defendíamos a estrutura sindical, né? Defendíamos aquelas ideias ali. Então, tudo leva a crer que com o acirramento, vai haver um acirramento da luta de classe, não é possível. Né? Hoje eu estive vendo aí uma revolta das mulheres que trabalham na Demilos recentemente. Está explodindo algumas coisas assim, não é? E que, de repente, o que aconteceu em 77, 78? Nós vamos fazer a unidade classista. E aí, quando a gente viu, a maioria dos sindicatos era dirigido por membros do partido.
Mas tivemos que ampliar, depois perdemos tudo com a política de conciliação de classe, né? Mas tem sindicato aí que, se um dia tiver uma eleição democrática, uma chapa conseguir se registrar, a oposição ganha. Ainda mais se for uma oposição combativa de esquerda. Eu acho que isso está para acontecer. Ivan, ficando aqui também na década de 80, mas para ilustrar essas pontes, né, entre o passado e o presente, né? Nesse então, o PT era um crítico, né, das políticas do PCB, né, do Partidão. Então eu queria saber como que era a relação do partido, né, do PCB nessa época, né, com o PT, né, e hoje como o processo se inverte, né? O PCB passou por um processo de reformulação, né, depois lá do liquidacionismo, né, do PPS. Então, desde 2005, tem um processo de reconstrução revolucionária, né, e se coloca, né, na oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores. Então, gostaria assim, de que você comentasse um pouquinho essa ironia da história, mas como que era a relação, né, do PCB nessa época dos anos 80 com o Partido dos Trabalhadores, que então emergia como uma força hegemônica dentro da classe trabalhadora. Olha só, uma coisa que eu me formei foi respeitando divergência. Acho que eu estou ficando mais intransigente um pouco agora, depois desse tempo todo, mas eu sempre fui muito generoso na questão de tratar com a divergência, né? O sindicato bancário mesmo, apesar de toda aquela crise que teve, né, nós tínhamos um convívio bom com as forças de esquerda e tal. É bom você falar isso, porque está atual a gente fazer algumas confrontações com o que a gente dizia e diz, umas coisas a gente não diz mais, né? Como a ilusão da unicidade sindical total, né? Porque hoje eu penso a unicidade na base, mas nas centrais, como a gente pensava, não tem como. Uma coisa que me irritava profundamente, né, não era nem a estigmatização do PCB como um partido traidor, né? Quantas vezes eu escutei, né, partidão, partidão, alegria do patrão, de gente que agora está na pior degeneração reformista, né? Eu não vou ficar lembrando os nomes das pessoas. Mas uma coisa que me irritava muito, né, é que a empáfia era tão grande que esse pessoal da chamada nova oposição sindical, que primeiro chamou ANAMPOS, Articulação Nacional de Oposição Sindical, depois ENTOS, que era o Encontro Nacional dos Trabalhadores, em oposição à estrutura sindical, e o PT era muito contra a estrutura sindical, depois começou a ganhar sindicato, gostou, ele nunca mais falou nisso, gostou e degenerou todas, né? Era o seguinte, rapaz, eles passavam a impressão de que a história do Brasil começava ali em 80, 78 e 80, né? Essa era a impressão. Eles negavam toda a história do sindicalismo brasileiro, toda a tradição de luta e todas as conquistas. Tanto é que diziam jogar a CLT no lixo. Eu vou pegar esse ponto para marcar uma diferença da época, que hoje, lamentavelmente, a diferença é o contrário, né? Quem parece traidor não é o PCB da época. É o seguinte, o Lula era a maior expressão disso. Olha, eu queria dizer o seguinte, que eu tenho o maior respeito por Lula. Aí, nesse livro mesmo, aí tem prova do carinho com que a gente se tratava, até nas divergências, né? Até na hora que a gente separou da CUT, né? Enfim, assim, uma grande divergência era o seguinte, contrato coletivo de trabalho. Como é que o Lula as forças criaram o PT e a CUT, formulavam isso? Tem que jogar a CLT no lixo. A gente disse, calma, a CLT tem um capítulo que trata da estrutura sindical. Vamos fazer um acordo? Pelo menos falem apenas, vamos jogar o título 5 da CLT no lixo, que era a estrutura sindical, que tem a fama de ser uma cópia, uma tradução da cópia da Carta del Lavoro, tal, porque o resto não, né? Era difícil eles entenderem o seguinte, que a CLT não foi uma concessão da burguesia, do Getúlio, não foi uma concessão de ninguém. O nome já indica o que ela é. Ela é uma consolidação das leis do trabalho. O que aconteceu? Naquele momento, o Getúlio, espertamente, que era o pai dos pobres, a mãe dos ricos,
ele quis institucionalizar os sindicatos. Mas ele fez uma coisa que foi o seguinte, consolidar os direitos trabalhistas que já existiam desde o século anterior. Tinha milhares de leis esparsas, uma tratava do horário noturno das mulheres, a outra tratava da licença gravidez, mas detalhes, inclusive, de normas de segurança de trabalho e tal. Consolidar é o quê? Uma comissão de juristas, curiosamente dirigidas pelo pai do Collor, Lindolfo Collor, que era um jurista, eles consolidaram. Capítulo, direito do menor. Mas tudo ali, a maioria daquilo ali, era conquista com muito sangue, suor e lágrimas dos trabalhadores. Como jogar aquilo fora? Mas vamos ao que é o contrato coletivo de trabalho. O que o Lula dizia? Esta merda dessa CLT, dessa estrutura, Justiça do Trabalho, isso atrapalha os trabalhadores. Olha o raciocínio. Olha o raciocínio. O raciocínio tinha um ponto de verdade. A correlação de força passou a ser tão favorável para nós naquele momento, porque em 77, 78, a burguesia não estava mais acostumada com greve, porque não precisava se preparar para a greve, porque chamava a polícia, né, e o Ministério do Trabalho resolvia o problema. Aí veio essa emergência dessa explosão sindical, a partir de 76, 77, 78, todo mundo fez greve. Tem uma categoria que não fez greve. Né? Então, nós pegamos eles de calça curta. Né? E, realmente, naquele momento ali, o poder normativo da Justiça do Trabalho atrapalhava, a gente podia ganhar mais sem ele do que com ele. Porque nós se garantia. Né? Nós se garantia. Porque a gente podia ganhar mais do que as leis permitiam. A gente dizia, mas isso é agora. Né? A vida não é assim. Né? E no futuro? Mas tinha também imposto sindical, né? Tinha também a discussão tem uma discussão do imposto sindical que a gente defende que isso se resolva um dia, né? Com uma contribuição voluntária dos trabalhadores, né? Mas que não dá para você jogar isso fora agora. Sobretudo, para você ter uma ideia, é o seguinte, tudo que a gente fez de transgressão em plena ditadura, no Sindicato Bancário do Rio de Janeiro, a partir de 79, foi com dinheiro do imposto sindical. Nós bancamos famílias de exilados uruguaios. Pois é, agora está pior ainda. Agora está pior ainda. Pois é, eles eram contra o imposto sindical. Eram contra o sindicato, gostaram do sindicato. E agora o mais grave não é isso não, que é o seguinte, por que a gente defende, eu continuo defendendo o tal do poder normativo da Justiça do Trabalho? É o seguinte, durante muito tempo eu fui assessor de negociação coletiva de trabalhadores. Não sei se você se lembra disso. Durante uns 15 anos, né, eu tinha experiência de negociar e fui ajudar até químicos, farmacêuticos, na Federação de Químicos, né, na negociação com o patrão, enquanto me deu prazer, depois que eles se apelegaram. E também não se conseguia mais nada, não tinha vitória, eu saí fora. Né? Então é o seguinte, quando você tem uma categoria em greve, em luta, então, chega um momento, né, que vem uma proposta com jeito de ser a final, tem hora que vem uma proposta final mesmo da mesa de negociação, e você tem 3 caminhos. Ou você aceita a proposta, ou você vai à greve, ou você entrava com dissídio coletivo. Quando a correlação de força está ruim, você não pode aceitar aquele acordo que é rebaixado. E não pode ir à greve, porque a correlação de força não está boa, você ia na justiça e você garantia todos os seus direitos e mais o INPC. É ruim na correlação de força atual? Hoje em dia, quando um sindicato vai para uma luta e mantém os seus direitos e pega uma reposição, não é aumento. Aumento é acima da inflação. Faz festa. Né? E quem é que acabou com o poder normativo da Justiça do Trabalho no Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe quando? Agora, numa correlação de força desfavorável. Acabou o direito unilateral do sindicato a entrar com dissídio para proteger seus direitos. Ele enfiou numa medida provisória, um jabuti, dizendo que agora dissídio coletivo, para ser instaurado, precisa da assinatura dos 2 lados. Se o patrão senta em cima e não assina, não tem justiça do trabalho, não tem manutenção dos direitos. Ele revogou uma lei que dizia o seguinte, que um contrato coletivo de trabalho, quando ele se extingue, prevalecem
todas as cláusulas até a realização de um outro contrato coletivo de trabalho. Isso não tem mais. A flexibilização já aconteceu. Era esse mesmo cara que dizia, tinha um discurso pela esquerda com relação a esses temas aqui, né? Então, complicado. Estou continuando aqui na discussão do imposto sindical, porque eu acho que é uma discussão super importante. Eu estou provocando o Ivan para ele ir mais longe. Pois é, porque aquele debate naquele momento era um debate muito relevante da organização pela base. Eu estou de acordo com o que você colocou antes, de que, de fato, naquele momento o PCB tem um comportamento muito errático, como programa de partido, nesse período da ditadura, e que o avanço das lutas teria permitido ao PCB ter um papel de outro tipo. E é um pouco aí que eu estou querendo voltar, justamente pela importância da organização da luta dos trabalhadores hoje, exatamente no momento em que essa flexibilização aconteceu e que essa separação da classe trabalhadora em formatos diferentes aconteceu, e onde, contrariamente ao PT hoje, garante um imposto sindical que sustenta verticalmente, exatamente, uma cúpula sindical. Então, eu queria que você trouxesse mais essas contradições, porque se a gente está apostando na luta, como é que a gente vai poder enfrentar essas condições hoje? Eu só vou pedir licença e desculpa antecipadamente por causa do horário, que a gente tinha planejado uma hora e um pouquinho, então eu sugiro passar para o Rodrigo para fazer a pergunta dele, e aí o Ivan costura o que der para costurar agora. Eu sei que esse debate vai continuar, dá vontade de ficar aqui por muito tempo, mas infelizmente a gente não consegue. Então, Rodrigo, você faz, aí o Ivan tenta responder as duas. Tá certo, então já vamos despedindo aqui, foi um prazer enorme. E, Ivan, assim, uma pergunta bem tranquila, bem fácil, para você responder em 5 minutos. Né? Se puder dar uma palavrinha assim, sobre essa relação então, entre partido e sindicato, né? Que é um debate lá desde o Marx, do Engels, do Lenin, que dá para responder muito tranquilamente aí em 2 minutos. Né? Uma coisa bem tranquila, mas se eu pudesse dar uma palavrinha para a gente aí que está na luta sindical, mas também com os 2 pés, né, nos partidos, porque hoje em dia, né, os partidos não estão sendo expulsos somente das ruas, mas também de vários sindicatos por conta de aparelhamentos, que já existiu essa política, a gente sabe disso, né, mas como que a gente pode conjugar, né, a luta corporativa econômica de um sindicato, a luta ético-política de um partido, que ainda são tão importantes, né, para a organização da classe trabalhadora. Esse problema que o Rodrigo Castelo coloca é crucial, né? Ele está agravado hoje por uma série de circunstâncias. Primeiro, porque não tem luta, né? Não tem luta e o imposto sindical nunca foi tão superdimensionado pelo governo como um instrumento de financiamento de sindicatos, né? E o grande problema da partidarização tem a ver com a ideia do pluralismo sindical na base também. Presta atenção. Porque um dos erros do PCB, e eu estou dizendo com toda a franqueza aqui, um grande erro que o PCB cometeu na época, na década de 80, foi estimular a criação da CUT. Aliás, a CUT era estimuladíssima pelo PCB, e o PCB teve divergências internas. Você pesquisa, você tinha 2 jornais, o partido tinha a Voz da Unidade, que tinham uma posição reformista com relação à questão sindical, muito na base do conciliar de classe para evitar que a ditadura volte, e o Correio Sindical de Unidade, que era feito pela seção sindical do partido, que estimulava a CUT, né? E aí o partido decide, em 1981, nós fazemos a primeira Conclate, né? E um sucesso, 5.000 pessoas, né? Isso aí era uma entrevista à parte, né? Só essa complicação da primeira Conclave. Em 82, eu, por exemplo, era um dos principais organizadores da CUT no Brasil, né? Teve um momento que eu devia com o Jorge Bittar, né, que é aqui do Rio, de engenheiros, a Secretaria-Geral da Procut, que era no Sindicato de Bancários, num andar inteiro, uma parte do Sindicato de Bancários, eu que coordenava isso, junto com o Jorge Bittar, né? E aí o partido faz uma reunião, eu era já da Comissão Política Nacional, e me dão a tarefa, né,
de eu adiar, arrumar um jeito de adiar o Congresso para 1983. Esse erro foi um erro fortíssimo, né? Porque aí eu sou obrigado a fazer isso, eu particularmente era contra, né? Eu sempre achei que eu devia cumprir as decisões, mesmo que fossem erradas, até para poder ter alguma credibilidade para tentar reconstruir o partido, né? E aí o argumento era o seguinte, o argumento era que a central era proibida, tinha uma eleição em 82, que era mais importante do que isso, né? E tinha um negócio de quanto mais fazer greve pode desestabilizar a transição democrática. Tinha essa questão. Mas tinha uma outra ilusão, que hoje eu já não tenho mais. A ilusão sincera, se não foi um argumento falacioso para inventar argumento numa hora difícil, né? Que era o seguinte, nós defendíamos muito a unicidade sindical. E a unicidade sindical é a principal forma de você não partidarizar sindicato. Porque o que une os trabalhadores não são os seus partidos políticos, a sua ideologia, são os seus interesses de classe frente ao patronato, né? Mas nós achávamos que era possível ter uma central única apenas. E nós dizíamos, ainda é cedo para criar a CUT, porque nós somos poucos ainda sindicatos. Nós somos muito vanguarda, nós estamos só à esquerda, nós temos que atrair os sindicatos, os sindicalistas mais moderados, na ideia do CGT. Mas o CGT foi possível como central única no momento em que havia poucas forças de esquerda, não é? Era o PCB e o PTB mais sindical que tinha, né? Então, quando você acaba com a unicidade e as centrais sindicais se transformaram em correias de transmissão de partidos políticos, até a direita tem as suas, né, como como é que chama esse negócio aí desse força sindical, farsa sindical, tem outros também. Então, a partidarização, né? Esse é um problema grave. Agora, nós temos que lutar contra a partidarização dos sindicatos, né, com esse argumento central de que a unidade dos trabalhadores é em função dos seus interesses de classe frente aos patrões, mas sem sucumbir também ao antipartidarismo, né, porque é outra desgraça que viceja aqui, né, na esquerda, né, o movimentismo também, né, a subestimação do papel de um partido político, né? Então, é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Talvez uma consideração final? Já falou? Sim. Já está aqui. Eu estou achando ótimo, a gente está te provocando, você está falando, então é ótimo. Tá. Você que estava com Aí a gente fecha. cortado, então a gente... Não, eu vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com esses temas. Mas eu vou falar uma coisa, um momento que eu estou vivendo, né? É o seguinte, eu estou muito impressionado com quantos grandes companheiros e políticos, intelectuais, progressistas, de esquerda, cantores, compositores, né, estão fazendo 70 anos. E eu também estou fazendo 70 anos, né? Então, eu comecei a fazer uma reflexão que não deve ser à toa isso, né? Essas pessoas que, não digo geração, né? Essa fornada de 1946, 45, 46, tem alguma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Eu comecei a achar, né, que acho que nós somos filhos de grandes amores em que a humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Eu acho que nós somos produto de atos de amor mais alegres, mais felizes do que os que nasceram antes da guerra e que nasceram depois. Não sei, porque eu tiro pelo meu pai, que era um progressista, um pacifista, um humanista, né? Ele deve ter ficado muito feliz quando namorou a minha mãe e eu nasci, porque ele fez isso em 1945 e tinha acabado a Guerra Mundial. Me ocorreu falar isso aqui hoje. Bacana, Ivan. Obrigada. É uma pena ter que encerrar esse momento, que eu acho que foi muito bom para todo mundo. Quero agradecer a presença do Rodrigo, da Virgínia e do Ivan. Certamente esse debate vai continuar.
E é isso, quero agradecer quem está acompanhando, quem vai assistir a gente, já anunciar que o próximo entrevistado é o Frei Beto. Na verdade, a entrevista já foi feita e nós vamos transmitir pela página do NPC no dia 31 de março, nessa passagem do dia 31 de março, que vai cair exatamente numa quinta-feira, para marcar a data, né, do golpe. Então, quero agradecer novamente. E dizer que acho que espaços como esses assim são muito importantes, ainda mais num momento que a gente precisa se unir, se fortalecer, e acho que a esquerda precisa talvez se repensar, porque os ataques estão sendo muitos e de várias maneiras, né? Então, é isso. Eu diria, para concluir, que é unir preventivamente para o que vem aí. Unir preventivamente para o que vem aí. Porque talvez na Argentina a esquerda está começando a se unir agora, né? Na hora que as divergências vão acabar ficando pequenas no Brasil, ou menores, né? Vão ficar menores no Brasil. É claro que o que está acontecendo aí, né? Não vou aqui entrar aqui aos 45 do segundo tempo, fazer uma provocação política sobre a conjuntura, não seria nem ético meu, né? Eu estou aqui falando para o que vem por aí, né? Está um quadro de que a burguesia resolveu assumir o poder com a sua cara própria. Um governo puro sangue, né? E fazer mais rápido do que vinha sendo feito mais vagarosamente, né? E aí a gente, é claro que isso vai nos obrigar, né, a levar isso em conta. Bom, então é isso, gente. Obrigada e até a próxima.